Isso tende a sustentar o fôlego do nosso principal índice das ações no Brasil. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, nosso espaço para troca de ideias, o que aconteceu de principal durante a semana, tentar digerir as principais guidance que movimentaram os ativos e já tentando fazer algum tipo de projeção para a semana que está por vir. E, bom, já estamos de ressaca em relação às eleições no Brasil. Eu gravei um vídeo especial essa semana fazendo um comentário especial em relação à subida da nossa bolsa, a disparada da nossa bolsa após resultados do primeiro turno. Então não vou me prender demais nesse tipo de tema nesse momento agora. Quem quiser assistir, já vou pedir para o pessoal colocar o link aqui para vocês já irem direto e imagino até que boa parte de vocês até já tenha assistido. E o principal aí que movimentou os preços dos ativos essa semana e um dos principais indicadores do mês, inclusive, é o payroll americano. Os ativos eles aguardam ansiosamente por esse dado e ele vem um pouco pior do que o esperado e já imediatamente ao anúncio, logo após ali as 9h30 da manhã, já começou a pesar um pouco os ativos no mercado americano. A bolsa na Europa perdeu o fôlego também e acabou até tendo uma certa influência aqui na nossa principal bolsa. E é um pouco mais do mesmo, né? Não tem grandes novidades, ainda temor em relação à questão inflacionária, temor em relação a até onde vai a necessidade do aumento da taxa de juros no mercado americano, até onde vai o aumento da taxa de juros no mercado europeu. De certa medida, esse é um problema hoje no mundo inteiro. Nós ainda temos os desmembramentos da guerra, né? Essa guerra interminável que, no fundo, a gente não consegue ainda enxergar onde termina isso. Mas o que a gente vê é que as consequências são bastante ruins, especialmente para a Europa, no quesito energia, no quesito inflacionário. E obviamente não traz tranquilidade nenhuma para quem está próximo de um ambiente de guerra, né? Não tem como ter isso, né? Então esse ambiente ainda é bastante desafiador no mundo inteiro. E aqui no Brasil, vamos excluir a questão eleitoral. Como a gente começou a fazer a lição de casa um pouco mais cedo, estamos no terceiro mês de deflação, o mercado já trabalha seriamente com a possibilidade de vislumbrarmos queda de taxa de juros já a partir de junho do ano que vem. Isso já se reflete no DI futuro, que eu vou mostrar para vocês. E obviamente, reflete-se no preço dos ativos. Então, se a gente coloca o gráfico, que eu já vou mostrar aqui para vocês, a gente olha novamente, né, aquela distorção positiva para nós, nosso gráfico avançando e as principais bolsas do mundo ainda flertando perigosamente com zonas de mínimas, né, zonas de suporte. É um mercado bastante vendedor no lado externo e o mercado efetivamente comprador aqui no Brasil, tendo em vista ainda ótimas oportunidades. Ainda encontramos muita barganha no mercado brasileiro, empresas que com bom fundamento, ainda muito abaixo do que os analistas colocam como um mercado justo, né? Então, as oportunidades estão aí e começam a se refletir no preço das ações. E ainda um breve comentário em relação ao movimento pós-primeiro turno das eleições. O que se vê são as possíveis alianças, as movimentações, praticamente todas elas já esperadas, né? Todas as alianças costuradas pelo Bolsonaro, elas eram relativamente esperadas, não tem nenhuma surpresa. O Lula, talvez, uma outra surpresa. Por exemplo, nós tínhamos dúvida em relação à Tebet. Me surpreendeu um pouquinho o apoio dos economistas do PSDB, Pércio Arida, o próprio Armínio Fraga, Pedro Malan, apoiando o Lula num discurso já, uma cantilena de apoio à democracia, né? Que na verdade é uma peça de marketing, dando a falsa impressão de que o lado do Bolsonaro é um risco à democracia. E na prática a gente sabe que isso não existe. Então eu ainda não consigo vislumbrar com muita clareza
o cenário de segundo turno, as pesquisas perderam totalmente a sua credibilidade em relação à quantidade de erros crassos que fizeram na eleição do primeiro turno. Então, quando se vê uma pesquisa, seja ela de 55 Lula, 45 Bolsonaro, até mesmo 48-52 com empate técnico, não se sabe em que acreditar. Então, a gente precisa deixar o caminhão andar um pouquinho mais para tentar vislumbrar algo diferente de agora. Na minha visão, o mercado ainda precifica uma vitória do Lula, com um congresso de direita, conforme eu falei no vídeo, que eu convido vocês a assistirem, o que dá um certo impulso para a Bolsa, mas se porventura, no decorrer desse período, a balança pender um pouco mais para o lado do Bolsonaro, talvez ainda tenha um fôlego ainda maior, né? Na minha visão, acho que temos espaço ainda no eventual novo governo Bolsonaro, tendo em vista a agenda de reformas do Guedes e um congresso favorável, talvez ainda seja um pouco melhor do que um governo Lula. Deixa eu mostrar para vocês o comportamento do nosso gráfico, né? Então, graficamente falando, pequena ressaquinha aqui, muito mais provocada pelo mercado externo do que por questões domésticas, é normal. Nesse momento aqui fazendo um pullback até na LTB, né, que foi rompido. Teria um espaço ainda para fazer um pullback na congestão rompida, ou seja, aqui nos 115 mil pontos, a média de 9 está por essa região aqui. Então eu não me surpreenderia se houvesse ainda um movimento, uma volatilidade até essa região, que passa a ser suporte, mas tendo em vista a probabilidade de uma formação de pivô, os 121 mil pontos seria a próxima parada bastante evidente, e claro que uma projeção bastante otimista de um possível Mastre Bandeira. Olha só o tamanho dessa projeção aqui. Nós teríamos quase 10% para subir a partir dos 116 mil. E aí nós estamos falando de, só projetar aqui, algo que até ficou pequeno o gráfico para o tamanho da projeção. Olha só. Poderíamos estar falando do teste lá do topo histórico dos 130 mil pontos. Então, são dois cenários bastante possíveis. Acho que tem fôlego para isso. 121 mil pontos, eu acho que tem fôlego para batermos lá. Mas para os 130 mil, eu ainda acreditaria a balança pendendo um pouco mais para o lado do Bolsonaro do que para o Lula. No Lula, acho que foi uma 121 mil, até com uma certa tranquilidade. Bom, e o gráfico do dólar, né, depois da correção pós-eleição, ele volta a gravitar naquela congestão que já estávamos acostumados, né, tendo como eixo principal aqui o 5,20, tem os dois extremos, 5,14 para o 5,30, 135, e aqui a gente fica atento, mas me parece que esse dólar médio aqui, ele começa a se sedimentar, né? Então esse intervalo aqui me parece um intervalo relativamente confortável para a movimentação da principal moeda. E aí eu queria mostrar para vocês, nem vou mostrar o DI 24, eu vou mostrar o DI 25, que é onde ele reflete aquela visão e já projeta, inclusive, uma taxa de juros um pouquinho mais baixa a partir aí do segundo semestre de 2024. E olha só, já chegou a bater na faixa dos 11,37. E se projetamos ainda mais à frente, veremos que a projeção continua de queda e talvez nos próximos 2 a 3 anos pudéssemos voltar lá para a faixa dos 7,5% e 8% de taxa de juros. Então aqui a estratégia agora, mais interessante na nossa visão, talvez seja começar a olhar para os pré-fixados ainda gordos, né? Ainda o mercado oferece uns pré-fixados gordos, ou até mesmo algumas operações de swap, onde você coloca um indexador de CDI e swapa para pré, né? Então isso pode ser uma operação bastante interessante. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais essa modalidade, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente mostra como é que funciona, mas é uma oportunidade bem interessante para fazer troca de indexadores, principalmente numa visão de queda de CDI. Travar uma taxa um pouco mais alta nesse cenário pode passar a ser interessante, assim como foi recentemente, a gente sempre colocou para vocês o título longo, né, IPCA+,
o marcação a mercado pode trazer oportunidades também interessantes na renda fixa. E uma rápida passada aqui no mercado americano. O S&P, então, volta a flertar com a sua região de suporte. Não está muito diferente Nasdaq, né? Nasdaq até um pouquinho pior. Europa também sente por suas mazelas, a gente vem falando bastante. E o VIX também preocupa, né? O mercado deu uma acalmada aqui, mas já volta a patamares bastante preocupantes, acima dos 30. Então, mostrando que a volatilidade ainda pode permanecer, a volatilidade ainda pode aumentar e ainda pressionar um pouco mais os ativos de risco, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A boa notícia é que estamos segurando muito bem aqui no Brasil. O fluxo estrangeiro, semana que vem eu mostro o relatório para vocês, volta a entrar com o resultado do primeiro turno. E acredito que vai voltar com bastante força ainda a partir disso. Isso tende a sustentar o fôlego do nosso principal índice das ações no Brasil e ainda visualizamos muita oportunidade pela frente na renda variável. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem seu like, assinem nosso canal, assinem o nosso Telegram para serem avisados de todas as nossas novidades. Semana que vem vai ter aquela live com o Júlio e com o Diogo sobre fundos imobiliários. Então a gente já vai disparar para vocês aqui o convite para que vocês possam participar. O evento é gratuito. E espero que todos tenham um ótimo final de semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!